Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, que bom entrar em seu lar com o programa Verdade e Vida. Este programa é de responsabilidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, que desde 1859 compartilha neste país o Evangelho da Graça de Deus. E mais, a Igreja Presbiteriana do Brasil entende que o seu compromisso é um compromisso integral, por isso prega com prioridade a Palavra de Deus, mas também dá a sua contribuição para o bem comum, com seus ministérios sociais, educacionais e assistenciais. Cremos que Deus transforma as vidas, e é exatamente esse o tema do programa Verdade e Vida de hoje. O pastor Hernandes vai falar sobre uma história de conversão de um dos mais importantes personagens da história cristã. A mensagem bíblica de hoje é biográfica. Você certamente já leu ou ouviu falar de Saulo, que depois ficou conhecido como o apóstolo Paulo. Antes, um perseguidor dos discípulos de Jesus. Depois de sua conversão, um missionário fiel ao ministério da palavra de Deus. O mesmo Deus continua transformando vidas, tirando pessoas do império das trevas e as transportando para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Com a mensagem de hoje ministrada pelo pastor Hernandes, aprendemos que Deus pode transformar o coração do mais vil pecador. Por causa da graça de Deus, há esperança para nós. Assista com atenção. Eu retornarei ao final desse programa para dar um recado para você. Fique com Deus. Estamos apresentando Verdade e Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a Palavra de Deus. Voltamos a apresentar Verdade e Vida. Eu quero dizer para você que Deus é soberano na salvação do homem. Deus salva o homem não porque este homem tenha predicados morais, valores espirituais, obras de caridade, piedade pessoal, para merecer o amor de Deus. Deus ama você e a mim, não por nossa causa, mas apesar de nós. Esta verdade pode ser claramente vista na história da conversão de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso nasceu na Cilícia, ele era um cidadão romano e ele foi muito jovem para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, para tornar-se um grande líder da sua nação, da sua religião. E diz a Bíblia mesmo que ele, dentre os da sua idade, ele se destacou. Um homem culto, um homem de personalidade forte, um homem de cultura invulgar, de influência muito forte na história da sua nação. Diz a Bíblia que depois que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rabi da Galileia, o Messias, chegou o tempo da sua morte, ele se entregou. Ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi pregado na cruz, ele foi sepultado. Mas a morte não pôde detê-lo. No primeiro dia da semana,
logo depois da sua crucificação, ele ressuscitou gloriosamente, poderosamente, triunfantemente. E esta notícia de que o túmulo de Jesus estava aberto, e aberto de dentro para fora, provocou um choque no sinédrio judaico. E nesse momento, Saulo de Tarso, como braço de ferro do sinédrio, se levantou com muita força, com muita violência, para tentar jogar uma pá de cal no cristianismo que nascia. E Saulo de Tarso vai se transformar no mais perigoso inimigo da fé cristã. Ele, na verdade, se torna uma fera selvagem. Ele era um homem insolente, ele era um blasfemo, ele era um perseguidor. Ele, diz a palavra de Deus, que ele assolou a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres para lançá-los na prisão. Ele devastava a igreja, ele era uma tempestade, ele era um furacão, uma avalanche contra a igreja, usando toda a sua fúria, toda a sua violência, toda a sua influência para massacrar, para prender, para bater, para matar. A Bíblia chega a dizer que ele exterminava em Jerusalém os discípulos de Cristo. Ele era um assassino. Ele era um assassino em série. A Escritura diz mais que esse homem, ele perseguiu o caminho, a religião cristã, até a morte. Diz a Bíblia que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Que ele, quando entrava nas sinagogas e arrastava homens e mulheres para jogá-los na prisão, contra esses muitos, ele dava o seu voto quando os matavam. Ele era um assassino em série. Ele era uma fera selvagem que saltava sobre a sua presa para devorá-la. Este homem, como um touro furioso, indomável, ele esmagava as pessoas. E ele não queria ser domado. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Cristo. Talvez você olhando uma pessoa desta característica, você possa pensar assim, será que um homem desse um dia pode ser convertido? Pode ser uma pessoa salva? Pode ser uma pessoa perdoada? Pode ser uma pessoa usada poderosamente nas mãos de Deus para pregar o Evangelho? Às vezes nós carimbamos as pessoas, dizendo esse aqui não tem jeito, aquele ali é irrecuperável. Aquele ali é melhor desistir dele, porque para ele não tem saída, não tem solução. Às vezes nós pegamos determinadas pessoas e as jogamos na lata de lixo, dizendo isso aqui é irrecuperável. O que é curioso é que é exatamente este homem, violento, furioso, que massacra, que assola, que destrói, que elimina, que manda matar, que derrama sangue, que não quer se corrigir. Como um touro indomável, ele conspira contra os aguilhões. É exatamente este homem que Jesus Cristo vai salvar, vai levantar e vai instrumentalizar como o maior apóstolo para pregar o Evangelho em todas as províncias do Império Romano. Foi no caminho de Damasco, quando Saulo de Tarso, respirando ameaças e morte, caminhou para Damasco com o propósito de, ao encontrar um discípulo de Jesus Cristo, pudesse levá-lo preso e jogá-lo na cadeia em Jerusalém. Foi com esse desejo maligno, odiento, furioso, que ele vai a Damasco. Não havia nele nenhum quebrantamento, ele não estava numa reunião de oração, ele não estava ouvindo uma pregação, ele não estava escutando uma música cristã, ele estava caminhando com ódio. E no caminho de Damasco, Jesus, o Jesus vencedor, apareceu para ele em grande fulgor e glória, numa luz aurifulgente, jogou ao chão e gritou dos céus:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Ali no caminho de Damasco, aquele homem caiu em si. Os olhos da sua alma foram abertos, embora ele tenha ficado cego fisicamente. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ali ele é convertido, ali ele é transformado. Ali ele recebe um chamado divino para ser apóstolo, para ir aos gentios, pregar para os reis. E este homem vai ser transformado no pregador mais expressivo da igreja cristã, no maior apóstolo, no maior missionário, no maior plantador de igrejas da história do cristianismo, no homem que vai escrever grande parte do Novo Testamento, no homem que vai plantar igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Deus salvou este homem. E isso significa que não há vida irrecuperável para Jesus, não há caso perdido para Deus. Hoje, não importa quem é você, onde você está, até onde você foi, quão profundo você caiu, agora mesmo, Jesus também pode transformar a sua vida, perdoar os seus pecados, salvar você, usar poderosamente a sua vida. Agora mesmo, Jesus pode também fazer este grande milagre na sua vida. Eu quero orar em seu favor. E onde você estiver agora, curve-se diante deste grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele e receba dele a vida eterna. Deus aplica esta palavra ao coração daqueles que nos assistem e manifesta também neles o teu poder, em nome de Jesus. Amém. É sempre edificante ouvir o pastor Hernandes ministrar a palavra de Deus. E é com muito respeito que eu gostaria de convidá-lo para ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Nosso desejo é ampliar o tempo do programa. Para tanto, gostaríamos de contar com sua ajuda. Seja um parceiro em missão. Entre no site www.verdadevida.org.br. Clique em Seja um Parceiro e faça sua oferta e ajude a manter e a ampliar o programa Verdade e Vida. Se preferir, tome nota dos dados que vão aparecer agora no seu vídeo. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta 7.000, dígito 9. E também no Banco Bradesco, agência 553, dígito 3, conta 68.000, dígito 1. Se desejar, ligue para nós de segunda a sexta-feira no horário comercial. 11, que é o código da cidade, 2691 5005. Desde já agradecemos. Fique com Deus. Este é o programa Verdade e Vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu quero agradecer a você, seu apoio e suas orações. Quero agradecer a você a sua contribuição para que este programa alcance milhares de famílias em todo o território nacional. Se Deus quiser, no próximo domingo, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus abençoe você e até lá. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.